Senhor nosso Deus, nós pedimos que de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, a voz do Senhor Jesus possa se fazer ouvir e cada um de nós tenha ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Desperta-nos, nós nos entregamos em Tuas mãos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 15. E nós estaremos lendo do versículo 11 em diante. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para a terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E comeram e regozijaram-se. Que Deus abençoe sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Esse texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 15, que nos fala o Senhor Jesus a respeito de pessoas, a respeito de coisas que se perdem e que são perdidas. Fala-nos de uma moeda perdida, fala-nos de uma ovelha perdida e, nesse particular, fala-nos de uma vida de um homem que se perdeu. E perdeu tudo o que tinha. Ele perdeu tudo o que tinha porque, primeiramente, se perdeu. Ele primeiramente se perdeu e gastou tudo o que era dele de uma forma dissoluta. Por quê? Porque ele próprio havia se perdido. Ele havia
tanto se perdido que a expressão usada é que caindo em si, que é uma expressão grega que dá a ideia que ele estava fora de si. Se ele está fora de si, ele não está mais aonde ele deveria estar, que era na sua própria pessoa. E a sua pessoa, a sua identidade, a sua vida, ele a perdeu. Quantas pessoas nesta vida têm perdido tudo o que têm porque se perderam primeiramente? O viver dissolutamente, desregradamente, viver pecaminosamente, viver segundo os seus instintos, segundo os seus prazeres, segundo as suas vontades, atendendo apenas o seu apetite carnal. Isto leva uma pessoa a perder-se e também a perder tudo o que tinha. Quantas pessoas, não apenas coisas materiais, mas perderam, como eu disse, identidade, perderam famílias. Por quê? Por terem vivido dissolutamente. Gastou ele tudo o que tinha, vivendo dissolutamente. Possivelmente, quem sabe alguém a nos ouvir na live esteja dizendo: eu sou essa pessoa. Eu perdi tudo o que tenho. Perdi porque fui atrás das minhas paixões, porque fui atrás do meu próprio desejo, do meu apetite carnal, da minha vontade pecaminosa. E muitos deles estão num profundo poço. Pessoas entregues ao vício, isso é dissolução. Como perdem tudo. Pessoas entregues a um comportamento, como estamos chamando, dissoluto. Mas estamos num mês interessante, o mês em que comemoramos o Dia dos Pais. E aqui, nesse texto, nós encontramos uma parábola do Senhor Jesus que versa a respeito da paternidade, do Pai, e que nos fala da casa paterna. A igreja precisa retornar a alguns valores essenciais, valores primordiais. E entre esses valores essenciais e primordiais está o valor da família. Está o valor que eu chamarei agora da casa paterna, dentro deste texto. Não excluindo todos os outros elementos de uma família, a mãe, os irmãos, os que vieram antes, os avós, os que estão ao redor, a parentela, tudo isto é uma família. E por que também não falarmos sobre os amigos, já que um dia a Bíblia também falou sobre amigos ainda mais chegados que os próprios irmãos. E que no dia da angústia se tornam irmãos. Então também família, não querendo abandonar nenhuma dessas características tão importantes
que fazem parte do contexto familiar, quero abordar um pouco mais sobre a casa paterna. Na casa do meu pai. É interessante porque a casa do papai é muito raramente lembrada. Porque geralmente quando há a casa nunca é do papai. A casa sempre é da mamãe. Assim como a casa dos avós nunca são do vovô. Sim, da vovó. As crianças identificam desta maneira. Mas aqui a Bíblia fala, e a lembrança deste jovem foi a casa do meu pai. Ele relacionou a casa com o seu pai. Ele relacionou toda a realidade da casa e foi muito além do contexto familiar. Porque, veja bem, na casa do meu pai, os servos do meu pai comem fartamente. Isso significa dizer que ele identificou a casa paterna além dos limites do núcleo familiar, ele identificou toda a questão dos que trabalhavam na casa, os servos da casa, os funcionários da casa, como você queira chamar, ele chamou de a casa do meu pai. Ele tinha um conceito amplo sobre a casa do seu pai. Este jovem, este homem, este filho, perdeu tudo que tinha. A vida levou tudo o que ele possuía. E depois ainda houve crise aonde ele estava. E a sua situação se agravou ainda mais. Muita coisa foi levada. Muita coisa foi tirada. Mas eu tenho dito, e aqui eu quero afirmar isto, que houve uma coisa na vida desta pessoa, deste rapaz, deste homem, deste jovem, deste filho, que ninguém, nem nada, pôde tirar, pôde roubar, pôde levar, em que nem ele próprio pôde perder. E o que era isto? Era, em primeiro lugar, a lembrança da casa paterna. E não era qualquer lembrança, era uma boa lembrança. Muitos pais têm se preocupado no que podem dar aos seus filhos. Uma boa educação, uma boa formação, bens, deixar herança, enriquecê-lo, se possível for, atendê-lo em suas necessidades e, além das suas necessidades, em seus desejos. E muitos pais se esforçam para tal. E isto é algo, digamos, honroso, que tratemos bem os nossos filhos, que venhamos a dar boas coisas aos nossos filhos, que venhamos a atender às necessidades, que venhamos a formá-los, que venhamos, inclusive, a atender os caprichos que surgem na vida, os desejos que existem na vida e que, na medida do possível, naquilo que não lhe é nocivo, naquilo que não lhe é prejudicial, possamos atender, possamos dar. Jesus mesmo disse:
qual de vós, se um filho vos pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quando eles vos pedem, quanto mais o vosso Pai não vos dará boas coisas se o pedirdes. Então, pais, mesmo que não sejam perfeitos, porque não somos, sabem dar boas coisas e querem dar boas coisas aos seus filhos. Esta é a característica, o próprio impulso de uma verdadeira paternidade. E Jesus assim indica, e as pessoas assim concordam, e veem que é uma realidade. Mas o dar coisas, ainda que sejam boas coisas, nós podemos perdê-las. O fato de eu receber algo de bom não é garantia que esse algo de bom permanecerá comigo, porque eu posso gastar, desperdiçar, perder este algo de bom em minha vida. Então, manter algo de bom é algo também muito importante para que aprendamos. E este jovem filho, ou filho jovem, recebeu muitas coisas boas do seu pai, mas ele não conseguiu mantê-la, porque ele as desperdiçou, porque ele a gastou, porque ele viveu dissolutamente. Volto a dizer isto. E essa dissolução criou em sua vida uma espécie de um comportamento que o levou ao que a Bíblia chama de uma loucura. Lembre-se que em outra parábola, a parábola daquele homem que tinha um campo que produziu abundantemente, e ele disse que destruiria os celeiros, construiria novos, e enchendo os celeiros, disse que ia regalar-se, que ia viver daquilo todo, e Jesus disse: louco! O chama de louco. Louco, esta noite te pedirão a sua alma, de modo que o louco não é apenas um maluco em si, um aloprado que seja, é um insano que não está agindo com sanidade, não está sendo são. Este fora de si, e que nós definimos também loucura assim, o que é loucura? É alguém fora de si, sem o comando, sem o domínio. Mas o que acontece quando nós legamos mais do que bens, mais do que recursos, para alguém, para um filho, quando nós damos como herança a boa memória da casa do Pai? A Bíblia nos diz algo: ensina ou educa o teu filho, assim está em Provérbios, no caminho, ou a criança, no caminho em que ela deve andar, e mesmo sendo já velha, não se desviará dele. Então houve um caminho, havia um caminho, o caminho da casa paterna, o caminho da memória, da boa memória, que este moço, que este jovem, que esse filho mais moço
guardou de seu pai e da casa do seu pai. E isto lhe deu força. Lhe deu força para que na maior crise da sua vida ele tivesse novas forças para se levantar e sair da crise. Nós precisamos ser construtores de boas lembranças. Qual é a lembrança que uma criança tem da igreja? Nós temos que ser construtores de boas lembranças para as crianças que estão na igreja. Esse jovem, esse filho mais jovem, ele enlouqueceu, ele gastou tudo que tinha dissolutamente, ele ficou fora de si. Mas a Bíblia diz, e diz no pelo profeta Isaías, diz que nem o louco errará o caminho. Junte estas duas afirmações, a de Provérbios com a de Isaías. Se não me engano, Isaías 35. Esta palavra de Provérbios ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e mesmo sendo velha, ela não se desviará. E Isaías disse, e mesmo sendo louco, não errará o caminho. Quando eu junto essas duas afirmativas bíblicas, e eu entendo, segundo essa parábola do filho pródigo, que o fora de si era estar louco, eu entendo que houve algo feito desde a infância deste jovem filho, que lhe serviu de orientação para retornar ao caminho. Nós estamos para comemorar o Dia dos Pais. E no Dia dos Pais teremos outra mensagem, outra pregação. Mas eu quero usar essa palavra como uma palavra introdutória para o Dia dos Pais. Chamar a atenção nesta crise tão grande que nós temos na nossa nação e em muitas nações que vivem uma crise de paternidade, paternidade espiritual, paternidade familiar. Há pais que, embora presentes, estejam ausentes. E a ausência nunca pode produzir uma boa lembrança, porque é necessário estar presente para que haja lembrança do quê? Da presença, porque senão a única lembrança que haverá é a lembrança da ausência. Então, nós temos que ser pessoas presentes e que se façam presentes. Este pai deu bom exemplo. Aquele filho via no pai um exemplo, uma maravilha de vida, de comportamento, no relacionamento, no seu tratar. Isso é outra coisa que me chama a atenção nesse texto. E que eu gostaria de dizer a muitos pais e mães: seu filho está observando e nunca esquecerá a maneira como você trata outras pessoas, especialmente os seus empregados. Se você tem empregados, saiba que o teu filho está observando a maneira como você trata os seus empregados. Este homem tratava bem os seus servos. E isto foi algo que ficou impresso na vida do seu filho.
Eu não posso dizer nada porque a Bíblia não nos fala sobre a impressão que havia nos empregados ou nos servos. Mas eu posso ver aqui nessa parábola como isso foi marcante, e tão marcante que foi decisivo para a vida do seu filho. De modo que o seu filho disse: vale a pena ser empregado de meu pai. Vale a pena ser servo de meu pai. Vale a pena. A palavra servo aí, que eu estou falando muito empregado, porque eu estou usando a palavra empregado e mesmo a palavra servo para ser um pouco mais eufêmico no meu falar, porque a palavra servo aqui é a palavra doulos, que é a palavra escravo. Os escravos do meu pai têm alimento com fartura. E se existe algo dentro da nossa cultura que é maltratada, é a pessoa do escravo. Saiba muito bem que o escravo, nos tempos bíblicos, mesmo do Novo Testamento, é muito diferente do escravo que nós temos noção mais recente com as colonizações, como foi a colonização brasileira, e que nós vivemos esse flagelo, esta vergonha que foi a escravidão de um ser humano ser objeto de posse de outro ser humano, de uma maneira humilhante, vexatória, de uma maneira que nós temos asco, que nos é repugnante no nosso conceito moral, nos nossos valores. Mas nós passamos por isso. Não era a mesma coisa como foi a escravidão no Brasil, como foi a escravidão nas Américas, na América do Norte, como foi a escravidão no mundo, como pessoas que é fruto da cultura colonialista que existiu. Mas nós não estamos aqui para falar de história, mas para dentro da história pedir perdão a Deus por esse nosso pecado, porque é pecado da sociedade, é pecado e que nós temos que clamar perdão pelos pecados dos nossos pais. Porém, aqui a Bíblia está falando sobre aqueles servos, sobre aqueles escravos, sobre aquelas pessoas que por um período estavam dentro da tutela do governo do pai deste jovem. E que o pai desse jovem tratava com dignidade, com complacência, pelo que percebemos, e que a alimentava, e que ele disse: os servos, os escravos de meu pai comem com fartura, e eu aqui, essa memória que ficou inculcada nele foi o que levou a um arrependimento, a uma mudança e a, consequentemente, uma salvação. Volto à palavra ensina. Ensina o caminho que teu filho deve andar. E mesmo sendo velho, não se desviará dele. Porém, nós sabemos de pessoas que foram criadas na palavra, que foram educadas na igreja, que tiveram um bom testemunho, que não se escandalizaram. Por quê? Porque os que lhe educaram bem e viveram corretamente. E essas pessoas, no entanto, ficaram fora de si
e viveram uma vida dissoluta e gastaram tudo o que receberam e se perderam. E nós chamamos de os desviados. Eles se desviaram. Deixe-me dizer algo, eu creio de todo o meu coração, que não há um desviado sequer, que não há um filho pródigo sequer, que tenha dissipado tudo o que recebeu, que poderia ter usado de outra maneira tudo o que recebeu, que poderia ter construído com tudo o que recebeu, mas desperdiçou tudo o que recebeu na igreja, que recebeu na família, que recebeu dos seus pais, que recebeu dos seus ministros, e saiu a perder tudo porque perdeu-se. Eu creio que este bom testemunho, que esta boa memória está lá dentro. E que haverá um momento em que acontecerá o contraste, em que ele mesmo comparará a realidade que vive com a realidade da casa paterna. Seja a casa de seus próprios pais, seja a igreja de Cristo. E isto o fará voltar tanto a casa paterna, muito mais a casa do nosso Pai Celestial. Isto é uma semente que, uma vez semeada e uma vez prosperando, ela prevalece sobre todas as circunstâncias. Houve seca, houve fome naquela terra, mas havia algo que não murchava, que era o bom testemunho. Por isto, para vencer toda e qualquer loucura, para trazer de volta de todo e qualquer desvio, que nós possamos, tanto como igreja, assim como família, dar uma boa memória aos nossos filhos. Porque se você, talvez haja alguém que nos ouça nessa noite, que esteja nos assistindo e diga: pastor, meus filhos estão longe do Senhor. Meus filhos estão fora de si. Como eles cairão em si? Se você deu uma boa memória aos seus filhos, confie nesta semente. Porque essa semente não falhará. Eu quero animar a você a não se entregar-se a uma prostração, ou a um desânimo, ou a um desespero. Dizer, será que meu filho terá que disputar com os porcos? Eu até digo, com os porcos as porcarias. Porque, na realidade, porcaria é comida de porco. Deus tem um banquete esperando por nós. E saiba do seguinte: nenhum dos nossos filhos nasceu para comer porcarias. Eles nasceram para um banquete. Então eu creio nisso de todo o meu coração. E especialmente para pais e mães preocupados com seus filhos. Em particular para pais e mães que estão no caminho do Senhor e veem os seus filhos afastados do caminho do Senhor. Creia no Senhor, pois esta palavra me garante que o filho retorna à casa
do Pai. Tudo, o fato dele ter perdido tudo, o fato de ter chegado uma grande fome sobre a terra em que ele estava, o fato dele estar disputando com os porcos, isso parece que havia um complô de toda a existência para que aquele filho caísse em si e voltasse à casa paterna. Isso me anima tanto, porque todo o universo conspira, agora eu vou dizer assim, para que esta vida volte à casa do Pai. E todas as coisas o forçarão. Cada um terá a sua experiência e que nós não temos o direito de declarar que será assim ou de outra forma. Cada um terá a sua experiência, mas todas as coisas conspiram. E não diz a palavra que tudo coopera conjuntamente para o bem dos que amam ao Senhor? Mas eles ainda não amam ao Senhor, mas vão amar. Vão amar porque vão se converter. E eu creio de todo o meu coração que a maior herança, o maior legado que nós, como pais, podemos dar aos nossos filhos é a boa lembrança da casa paterna. Qual é a memória que eles têm? Qual é a memória que eles têm da igreja? Nós temos que olhar com especial atenção o trabalho com crianças dentro da igreja. Porque a memória que nós demos a essas crianças vai determinar o futuro deles quando eles estiverem em uma crise. Se eles estiverem numa crise. Amado e querido Deus, nós nos lançamos aqui nas mãos de Jesus Cristo. Te pedimos que o Senhor vá além das nossas palavras. Há pessoas que estão vivendo verdadeiras lutas familiares, dilemas, desesperos pelo filho ou filha. E nós clamamos agora, vai e alcança essas vidas. Que haja uma conspiração de todo o universo para que essa vida retorne à casa do Pai. Nós queremos abençoar e queremos pedir sobre todas as famílias, pais, avós, tios, tias, mães, avós. Nós queremos pedir por todos, para que possamos dar uma boa lembrança, que possamos nos lembrar que os nossos vêm e se lembrarão de como tratamos os demais. Que possamos tratar bem. É o que nós te pedimos. Não apenas tratar bem os nossos filhos, mas tratar bem aos que estão ligados a nós. E no caso bíblico, os servos. Tratar bem, ó Pai, porque isto será determinante. No nome de Jesus Cristo, leva-nos agora em paz, leva-nos agora em segurança de volta aos nossos lares, livrando-nos de todo e qualquer mal. Que a graça
do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação no Espírito Santo de Deus seja com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém.